Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, todos os queridos colegas professores, colegas professoras. A minha palavra é muito rápida. Na verdade, primeiramente, até para que eu não corra o risco de esquecer de fazer isso, que é fundamental, eu faço minhas as palavras do magnífico reitor no sentido da gratidão, expressar gratidão a uma grande equipe que trabalhou com muito afinco e mais do que um reconhecimento protocolar, eu quero que todos acreditem que é um reconhecimento muito autêntico, muito verdadeiro ao trabalho de cada um. Todos aqui sabem como a gente acredita no trabalho coletivo, cooperativo. Então, ao agradecer primeiramente à reitoria, que tem nos dado todo o apoio, todo o suporte, com comprometimento efetivo para que tudo aconteça a tempo, a hora, da melhor maneira possível, dentro, evidentemente, de um conjunto, já que estamos falando em equação, não é? Também há várias variáveis que, às vezes, não é, que circunscrevem, que restringem um pouco, que talvez o que sonhássemos em fazer, mas o magnífico reitor, o vice-reitor, toda a equipe de apoio tem nos dado todo esse suporte. Então, fica aqui manifesta a nossa gratidão. Também, ao agradecer à professora Marili, que coordena esse trabalho, não é? Que é uma labuta, ela está realmente daqui para lá, com toda a sua equipe. Então, quero deixar também bastante bem registrado o nosso reconhecimento por tudo que foi feito até o dia de hoje. Lembrando que na parte da tarde, estão todos devidamente convidados, teremos uma mesa redonda com a participação do conselheiro do CNE, Paulo Baroni, que eu entendo que também será um momento muito singular para essa semana pedagógica. Então, todos se sintam convidados aqui na Escola Americana. E me cumpre fazer a apresentação do Dr. Bernard Charlot, mas como uma pequena antessala dessa apresentação, só quero dividir com vocês um pequeno trechinho que eu li recente, que eu acho que tem pertinência para a nossa reflexão, que Edgar Morin, num texto de 2000, ele diz que a universidade conserva, memoriza, integra e ritualiza uma herança cultural de saberes, ideias e valores, que acaba por ter um efeito regenerador, porque a universidade se incumbe de reexaminá-la, atualizá-la e transmiti-la, ao mesmo tempo em que gera saberes, ideias e valores, que posteriormente farão parte dessa mesma herança. Por isso, a universidade é conservadora, regeneradora e geradora. Tem, pois, uma função que vai do passado ao futuro por intermédio do presente. E aí complementam duas educadoras, Selma Garrido Pimenta e Leia das Graças Camargos, elas complementam esse texto dizendo, ela tem a questão da crítica do presente, em direção à humanização, uma vez que o sentido da educação é a humanização, isto é, possibilitar que todos os seres humanos tenham condições de ser partícipes e desfrutadores dos avanços da civilização historicamente construída e compromissados com a solução dos problemas que essa mesma civilização gerou. Então, é nessa crença também, penso, pelo menos a título de reflexão, que todos nós, como educadores, estamos comprometidos com essa reflexão, e o tema que nos foi proposto pelo Dr. Bernard Charlot, a equação pedagógica fundamental, aprender igual atividade intelectual, mais sentidos, mais prazer, penso que muito nos acrescentará. O professor Bernard Charlot, ele é doutor em educação pela Universidade de Paris 10, Nanterre, atualmente na Universidade Federal de Sergipe, ele é membro dos cursos de pós-graduação em Educação e em Ensino de Ciências e Matemática e do grupo de pesquisa do CNPq Educação e Contemporaneidade, o EDUCOM. É também professor titular emérito da Universidade de Paris 8 e professor catedrático convidado da Universidade do Porto, em Portugal. Principal tema de pesquisa nos últimos anos, a relação dos alunos com o saber e a escola. Publicou ou organizou 22 livros e numerosos capítulos, artigos, relatórios, publicados ou traduzidos em 18 países. Já orientou dezenas de mestrados e doutorados na França, no Brasil, na Argentina, e supervisionou vários pós-doutorados na França e no Brasil.
Entre os seus últimos livros, o texto Da Relação com o Saber às Práticas Educativas, que foi aqui no Brasil editado pela editora Cortez, em 2013, está diretamente relacionado com o tema da conferência, que já anunciamos o seu título. Professor Charlot, para nós é uma honra, uma alegria, um privilégio tê-lo conosco, e use o tempo como melhor lhe aprouver. Na sequência, a sequência da fala do professor Charlot, haverá oportunidade para algumas perguntas e uma interação com a audiência. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Charlot. Obrigado. Acho que vou falar aqui. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Universidade Mackenzie pelo convite. Vou falar em português. Hein? Eu vivo no Brasil há 11 anos. Sou residente. Tenho uma esposa brasileira. Tenho filhos brasileiros. Portanto, conheço também a escola brasileira. Acho que é importante de dizer isso. Sou francês e culturalmente brasileiro também. Bom. E vou falar um pouco mais de uma hora. Depois vamos ter tempo para trocar. Acho que devo explicitar um pouco o título da palestra. Bom, não fui eu que escolhi, não sei quem que escolhi, mas chegou em francês, uma fórmula minha, aprender igual equação pedagógica, aprender igual atividade intelectual, mais sentido, mais prazer. Essa equação se opõe ao discurso que nunca termina, sobre pedagogia tradicional e pedagogia construtivista. Estou cansado com esse discurso sobre pedagogia tradicional e pedagogia construtivista. Portanto, vou começar explicitando a equação pedagógica, depois vou explicitar de forma mais detalhada, depois desse primeiro ponto pedagógico, vou explicitar do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista sociológico, antropológico, didático, e se tiver mais um pouco de tempo, vou dar mais alguns resultados. Estou me apoiando sobre pesquisas que foram feitas por mim em meus grupos de pesquisas na França, no Brasil, em particular pós-doutorando sobre a questão da relação com o saber nas universidades brasileiras, públicas e particulares, e em outros países, República Tcheca, Tunísia, e a questão da relação com o saber está pesquisada muito nesse momento no Canadá, na Suíça, na Bélgica, um pouco no México e Argentina. Eu começo. Equação pedagógica, aprender igual atividade intelectual. É simples, ponto de partida simples, para aprender o que é necessário. Se pode dizer necessário um professor, uma sala, um data show, um monte de coisas. Tem uma resposta imediata, mais imediata, para aprender tem que estudar. Não uma coisa extraordinária. Mas acho que tem que partir desse ponto. Inclusive, quando se trata de políticas públicas, sempre estou perguntando aos políticos o que vocês estão decidindo vai mudar o quê nas práticas de ensino dos professores e nas práticas de aprendizagem dos alunos. Porque se não mudar nada nas práticas de aprendizagem dos alunos, essa medida política é para inglês ver, o francês ver, e não vai mudar o mundo. Vocês conhecem, vocês professores sabem disso. Às vezes explicamos uma coisa, não entendem. Reexplicamos, não entendem. Gostaríamos de poder entrar no cérebro do aluno para fazer o trabalho, em vez dele, que seria mais rápido. Só que não podemos fazer isso. Uma experiência da semelhança e da diferença fundamental dos seres humanos. Só aprende quem entra numa atividade intelectual, quem se mobiliza, quem estuda. Não estou dizendo que é a culpa do aluno, não me interessa a questão da culpa, não me interessa, porque resta entender porque tem alunos que estudam
e outros que não estudam. Mas o ponto de partida só aprende quem tem uma atividade intelectual. E de imediato vem uma pergunta. Por que eles iriam ter uma atividade intelectual como uma coisa cansativa? Por quê? E a minha resposta é só entra numa atividade intelectual quem encontra um sentido nessa situação de aprender, seja na escola, seja fora da escola. E, de imediato, a questão do sentido passa a ser uma questão fundamental para mim. Poderia dizer que faz 30 anos estou pesquisando fundamentalmente 3 questões ligadas. Para um aluno, qual sentido tem ir à escola? Qual sentido tem se mobilizar intelectualmente ou recusar-se a se mobilizar na escola? Qual sentido tem aprender, compreender, seja na escola, seja fora da escola? Essas, porque se não tem sentido, não estudam. No melhor dos casos, eles vão memorizar, decorar na prova, esquecer. Depende do sentido. Essas questões são questões para os nossos estudantes também. Esses estudantes que temos em nossa frente, qual sentido tem para eles estarem aqui, lá, nessa sala? Eles querem um diploma. Mas, além do diploma, faz sentido ou não faz sentido? Essa disciplina que estou ensinando faz sentido ou não faz sentido? E o que eu posso fazer para que ela faça sentido? É uma pergunta também para os professores. Por que vocês entram cada dia ou quase na universidade? Pensando o quê? Que vocês têm a sorte de participar na formação da juventude brasileira? O que vai ter que aguentar mais um dia esses estudantes? Entende? A forma de ensinar vai depender muito do sentido. Esse sentido deve ser ligado de forma ou outra ao fato de aprender. Uma vez, porque os alunos gostam da escola. Eles gostam da escola. O que eles não gostam da escola é aprender. Uma vez, um adolescente francês me disse: na escola eu gosto de tudo fora das aulas e dos professores. Eu acho que tem muitos alunos que gostam da escola, que gostam da universidade. O problema é que tem que aprender. Eles até gostam de saber. Se fosse possível saber de forma mágica, eles gostariam. O problema é aprender. Aprender igual atividade intelectual, mais sentido, mais prazer. Quando digo mais prazer, porque para continuar mobilizado para aprender, tem que fazer esforços. Sem esforço não se aprende. Quando digo prazer, não falo de uma coisa contrária ao esforço. Existe um prazer do esforço. Quem faz esporte, por exemplo, sabe que o prazer pode ser um efeito do esforço. O que é terrível para um aluno, para um estudante, não é esforço. O que é terrível é ter que fazer esforço para uma coisa que não tem sentido. Essa é uma coisa difícil. Mas fazer um esforço para uma coisa que tem sentido, cada um de nós está fazendo isso na sua vida intelectual e na sua vida pessoal. Aprender igual atividade intelectual, mais sentido, mais prazer. É essa questão, essa equação fundamental que temos que resolver na nossa atividade cotidiana de professor. Não é a questão pedagogia tradicional versus pedagogia construtivista. Bom, estou um pouco cansado desse discurso que estrutura o debate pedagógico na França ainda, mas no Brasil já faz 30 anos e não estamos avançando.
Claro que se fosse possível organizar uma pedagogia construtivista, globalmente seria mais interessante. Mas não funciona nas estruturas que temos. Concretamente, o que acontece na escola brasileira, como na escola francesa, os professores têm práticas basicamente tradicionais. Por que têm práticas basicamente tradicionais? Porque a própria escola impõe práticas tradicionais. O tempo segmentado, 50 minutos para ensinar na escola. 50 minutos de quê? De pesquisa, de trabalho em grupo, de uso do computador, e depois tem que parar para fazer outra coisa. Não funciona. Espaço segmentado, fragmentado, tempo fragmentado. Um processo de ensino-aprendizagem que foca a avaliação individual. E aí, dá uma pedagogia tradicional que é já antiga, mas que foi organizada, em particular pelos jesuítas, que tiveram uma importância no Brasil, no século XVI e XVII. E o que faz o professor? Ele tenta abrir parênteses construtivistas. De vez em quando faz um pouco de trabalho em grupo, um pouco de pesquisa, um pouco de trabalho no bairro, coisas assim, o uso da informática. Como ele pode, ele tenta de sobreviver como ele pode, como uma mistura de práticas tradicionais e de práticas de tipo construtivista. Mas ele sofre porque o discurso oficial é o discurso construtivista. Ele sofre porque ele está fora do ideal pedagógico que todo mundo apresenta como construtivista. E isso dá uma coisa curiosa. Na França, a contradição está ainda mais forte no Brasil. Práticas basicamente tradicionais com discurso construtivista. Porque o professor sabe que para não ter problemas, ele tem que dizer que ele é construtivista. É assim que funciona. Acho que, além do mais, ele não sabe o que é tradicional. A pedagogia tradicional, quando o professor fala, e o aluno escreve, é assim que dizem os alunos. Nesse caso, não é uma pedagogia tradicional, é um erro pedagógico. É outra coisa. Pedagogia tradicional é uma pedagogia interessante, que foi definida como uma ideia da natureza humana no século XVI e XVII, na interpretação religiosa, a criança tem uma natureza corrupta, é essa, no século XVI e XVII. Porque ela nasceu do pecado. Do ponto de vista teológico, se poderia discutir. Mas essa ideia de que pecado original é igual a sexualidade, uma ideia que permeia ainda muitos discursos religiosos. A criança nasceu do pecado, portanto ela é corrupta, mas é mais fácil de tirar a criança fora da corrupção porque ela é nova. A educação é uma luta entre a corrupção e o bem e a alma, para salvar a alma. E, portanto, dá uma pedagogia contra o corpo, uma pedagogia contra o desejo. Essa é a pedagogia. Já como até na versão iluminista, Immanuel Kant, no século XVIII, dizia: enviamos as crianças na escola não, em primeiro lugar, para que elas aprendam conhecimentos, mas para que elas aprendam a ficar bem comportadinhas, sentadas, sem se mexer. Porque não tem disciplina da razão sem disciplina do corpo. E não é por acaso que isso se chama disciplina. Chamamos de disciplina uma forma de comportamento regulado e chamamos de disciplina gramática, história, etc. Porque as disciplinas foram feitas para disciplinar o corpo. E, portanto, o professor vai ensinar regras, normas. Essa é a pedagogia tradicional. Que tem uma fraqueza fundamental, que é, na nossa época, o desejo parece ser legítimo, imediatamente legítimo. Por quê? Porque as nossas sociedades, desde a década de 60, visam ao desenvolvimento.
o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico precisa do consumo. O consumo precisa do desejo. O que aconteceu em 2008, no início da crise, o presidente Lula foi à televisão para dizer: continuem consumindo, senão vamos perder os empregos. Bom, e uma sociedade que precisa do consumo não pode mais ter uma pedagogia contra o desejo. É uma contradição fundamental que estamos enfrentando. Mas, ao mesmo tempo, a pedagogia tradicional resolvia mais ou menos o problema da estruturação do sujeito humano. Não tem sujeito humano sem normas. Não tem sujeito humano sem regras. Não tem sujeito humano sem estruturas. E temos dificuldade hoje em dia com a legitimação do desejo para resolver o problema da estruturação básica do sujeito, o que leva a problemas de violência, etc., etc. Inclusive na escola, que deveria ser o lugar para construir as normas sociais para evitar a violência. Eu fecho essa longa parêntese, mas acho que ela permite também entender coisas. Portanto, não tem pedagogia sem atividade intelectual. A pedagogia tradicional é uma pedagogia com atividade intelectual. Só que o professor ensina a regra e depois o aluno passa muito tempo com exercícios de aplicação. E a pedagogia construtivista, claro, repousa na ideia da atividade do aluno. E acho que temos que repensar nas nossas escolas, nas nossas práticas de professor, atividade intelectual, sentido, prazer. Até agora, tenho a preocupação, não estou lendo um texto, tenho a preocupação de falar com vocês de coisas que tenham sentido para professores e para professores universitários. Bom, não importa muito, porque essa situação é como a situação da sala da aula. Sabe como eu sei? Porque o fundo da sala está bem loteado. Aqui, na frente, só tem pessoas que chegaram um pouco depois e não tinha mais vaga. Podem verificar também que todas essas poltronas do lado estão ocupadas. No meio ainda tem algumas poltronas. É sempre assim. Eu sei porque eu faço a mesma coisa. Eu sei porque eu penso, se for chato, é mais discreto sair, estando no fundo ou no lado. É assim. Somos como os alunos. Funcionamos da mesma forma. O problema não é saber se estamos errados ou certos. O problema é quem ensina ou quem fala na plateia tem que levar isso em consideração. Tem que dar sentido. É problema da nossa vida cotidiana de professor. Hein? Podemos fazer aula expositiva ou temos que organizar trabalho de grupo e seminários de estudantes. Depende. Para dizer o quê? Para falar o quê? Com qual sentido? Já aprendi muitas coisas na minha vida escutando alguém falar. Perdi também centenas de horas da minha vida escutando alguém falar coisas que não tinham sentido para mim. Da mesma forma, trabalho em grupo, a estrutura básica é melhor. Mas vocês conhecem esses seminários dos estudantes, em que o estudante que faça a aula expositiva, que seria melhor que seja o professor que fizesse a aula expositiva. E trabalho em grupo muitas vezes, é só observar. Tem que pensa, tem um segundo que anota, e os outros que vivem a sua vida. Bom. Vocês sabem, vocês podem verificar, são as nossas práticas cotidianas de professores. Portanto, o que me importa não é a forma exterior, metafísica da atividade. Ao trabalhar assim, nesse momento, com esse grupo de estudantes, bom, eles têm ou não têm uma atividade intelectual. Bom, essa situação faz sentido ou não, inclusive o conteúdo. Bom, esse é o meu objetivo. Entender
acho o panorama geral. Agora vou entrar mais nos detalhes das problemáticas e sempre com preocupação de ter uma referência às situações e às práticas das salas. Primeiro, a abordagem pedagógica que acabou de falar me leva à questão do desejo. Vou explicar isso. A questão do sentido, a questão do prazer, me leva à questão do desejo. Só aprende quem tem uma atividade intelectual, só tem uma atividade intelectual quem encontra sentido na situação, e só encontra sentido e prazer quem encontra uma forma de satisfação do seu desejo na situação. E, portanto, vou precisar da psicanálise, que é a disciplina básica para pensar a questão do desejo. É um problema que vocês conhecem sob várias formas, em particular a questão da motivação. Não gosto da palavra motivação. Não uso a palavra motivação. Há pesquisas da psicologia sobre a motivação, algumas são interessantes e próximas ao que eu defendo, outras não. Eu desconfio da palavra motivação, porque muitas vezes, quando um docente diz que tem que motivar os alunos, ele está procurando um jeitinho para os alunos fazerem uma coisa que eles não estão a fim de fazer. E isso dá muitas vezes formas de manipular e não funciona bem. Funciona uma semana, 2 semanas, 3 semanas e depois acabou. Bom, são as dificuldades dos pseudo-projetos pedagógicos. Não estou criticando os projetos pedagógicos, estou criticando os pseudo-projetos pedagógicos, que não é projeto do aluno e muitas vezes nem é projeto do professor. É projeto do diretor, é projeto do secretário de educação, é projeto de não se sabe quem. Bom, não funciona, na verdade. Depois de 2 ou 3 semanas, acaba a mobilização. Eu prefiro falar em mobilização e não em motivação. Se motiva o outro de fora, se mobiliza a si mesmo de dentro. O que me importa não é encontrar um jeitinho para que eles façam o que não estão a fim de fazer. O que importa é fazer nascer desejo de saber, desejo de aprender, um desejo que mobiliza a si mesmo de dentro, um motor interno que dá o desejo de continuar a aprender, inclusive quando o professor sai da sala, quando o aluno está em casa. Vocês sabem, provavelmente, que uma das dificuldades que temos na universidade, em particular com os alunos do primeiro ano, é que eles continuam a pedagogia do ensino médio. Bom, eles fazem o que o professor diz que tem que fazer. Bom, mas fazer apenas o que o professor diz que tem que fazer vai fracassar. Porque o ensino superior não é um lugar para fazer apenas o que o professor diz que tem que fazer. É um lugar para estudar, para organizar o seu estudo, para pensar, para ler, para visitar. É um lugar em que o estudante tem que se responsabilizar, de certa forma, tem que definir o seu itinerário de formação, e o professor é um recurso importantíssimo para aprender. Mas não é um professor que vai dizer faça isso e vai saber. Bom, essa é uma dificuldade pedagógica fundamental que se pode ver os resultados. Por exemplo, em direito, eles conseguem ter a licenciatura ou bacharelado de direito. Depois, o exame do AAB é um desastre. Porque conseguiram passar de ano. Mas passar de ano não significa ter um nível de formação suficiente para poder enfrentar um exame que não é fácil, que é o exame
da UAB. Portanto, mas já como meninos de 3, 4 anos, a minha preocupação é a mobilização. Bom, fazer nascer novos desejos de aprender e numa prática muitas vezes de manipulação que se chama motivar os alunos. Portanto, teve que refletir sobre a questão do desejo. E do ponto de vista da psicanálise, o que é interessante é que, vou dizer, ninguém nasce com o desejo de aprender a matemática. Ninguém nasce com o desejo da engenharia, nem da literatura. Ninguém nasce com isso. Bom, muito menos com o desejo da química, que foi o meu inimigo pessoal nos meus estudos. Bom, ninguém nasce com esse desejo. Bom, mas todo mundo nasce com um desejo não definido, que vou explicitar depois do ponto de vista antropológico. Bom, o ser humano é desejo. A psicanálise mostra bem isso. Freud e ainda mais Lacan, a forma mais atual, na minha opinião, mais interessante da psicanálise. O homem, o ser humano é desejo. Desejo de quê? De nada, desejo de si, o desejo do humano. Ele é desejo. Explicando de uma forma simples, não é porque as coisas são desejáveis que temos desejos. É porque somos desejo que precisamos procurar coisas desejáveis. Entende o que digo? Bom, tem muitas consequências. Por exemplo, vou dar a consequência feminina, mas poderia ter uma consequência masculina. Bom, o que estou dizendo, senhoras, é que esse homem extraordinário, pelo qual você está apaixonada, bom, ele não é tão extraordinário assim. Bom, não é porque ele é extraordinário que você está apaixonada. É porque você precisa de ser apaixonada que você acha que ele é extraordinário. Entende a diferença? Tem exceções. A minha esposa, por exemplo. Tem exceções, mas basicamente, o que eu digo que é muito importante do ponto de vista pedagógico, o que primeiro é o desejo. E o ser humano é desejo do que Lacan chama de objeto pequeno A, para não dar nome a ele. Bom. E cada de nós vai procurar um objeto para satisfazer o seu desejo, de uma forma pelo menos temporária. Tem alguns que nunca vai acabar. Tem alguns que vão procurar dinheiro, sempre mais dinheiro. Tem alguns que vão procurar poder, sempre mais poder, porque por definição nada vai acabar o desejo. Tem outros que vão procurar a paixão. Paixão de amor, tem outros que procuram Deus, a religião, e tem outros que procuram o saber, e que são pesquisadores, entende? É um desejo que nunca vai terminar. Bom, portanto, o nosso problema do sentido e do desejo, enquanto professores, é o que podemos fazer para que nasçam desejos de aprender. Bom, em particular, desejos de aprender o que estou ensinando, quando sou professor. O que podemos fazer para que nasçam desejos de aprender? E essa história do desejo, dos objetos do desejo, é uma história. Tem elementos sociais, bom, e tem elementos singulares. Vou dar um exemplo de pesquisa, já há alguns anos. Esse adolescente que odiava a matemática. Isso acontece de vez em quando. Bom, ele odiava a matemática. Bom, só que ele se apaixonou por uma moça. São histórias de amor, porque a questão do saber é também uma história do amor ou do ódio. Bom, ele se apaixonou por uma moça. Situação trágica, porque ele queria viver com a moça. Para viver com a moça, ele precisava de dinheiro. Para dinheiro, precisava emprego. Para emprego, precisava diploma. Para diploma, precisava
matemática. Vocês imaginam? Bom, e, portanto, ele começou a estudar a matemática. Ele conta, rindo, aconteceu uma coisa estranha, agora eu gosto. Bom, alors, não sei se ele continuou amando a moça, mas não perdeu o seu tempo, porque ele amava a matemática. Bom, isso significa que tem uma história do desejo de saber. Bom, e que devemos tentar... não podemos acompanhar a história singular de cada aluno, claro, mas devemos tentar oferecer, abrir várias oportunidades para que cada possa encontrar o seu caminho de desejo, o seu caminho de prazer, o seu caminho de sentido. É uma questão pedagógica, várias questões pedagógicas cotidianas que vocês conhecem. Quando dizemos, por exemplo, ele fracassa, vou ficar com matemática, hein? Ele fracassa em matemática porque não gosta da matemática. Tem que parar e refletir. Ninguém nasce gostando da matemática. Até que teve uma pesquisa que eu conheço, porque foi feita por minha esposa no meu grupo de pesquisa, sobre a relação com a matemática dos alunos, do primeiro a quinto ano. Foi publicado na Cortez, porque para que a matemática. E ela verificou que mais de 80% dos alunos do primeiro ano dizem que gostam de matemática, inclusive meninas. Quinto anos, menos de 50%. O que significa que eles aprenderam na escola a não gostar da matemática. Ninguém nasce gostando ou não gostando. Se aprende a gostar, ou se aprende a não gostar ou a não gostar mais. Portanto, o que temos que entender é o que acontece nas nossas famílias e nas nossas escolas, que faz com que alunos, crianças que com 4 anos queriam saber tudo do mundo, como a minha tinha uma filha que tem 8 anos, depois se torna uma adolescente. Tenho também filhos adolescentes, com 15, 16 anos. Papai, estou cansado de estudar. Bom, se aprende a gostar. Portanto, gostar não é uma explicação. Gostar é uma pergunta. Por que eles não gostam? Por que eles não gostam? Mesma coisa com a palavra preguiçosa, que é o preguiçoso, que sempre usamos. Bom, verifiquei também nas pesquisas na França e no Brasil. Bom, o professor diz, esse aluno é muito preguiçoso. Eu pergunto, por quê? Por que você acha que é preguiçoso? Porque não quer estudar. Eu pergunto, por que acha que não quer estudar? Porque é muito preguiçoso. Ser preguiçoso e não querer estudar é dizer a mesma coisa. Só que quando eu digo que é preguiçoso, estou tentando fechar a pergunta. Como se existisse uma natureza profunda dessa criança, desse aluno, que seria ser preguiçoso. Não, tem que entender por que tem alunos preguiçosos, por que tem alunos que não querem estudar. Mesma coisa, professor, uma aula interessante. As questões teóricas que estou levantando, como o desejo, objeto do desejo, são questões das nossas práticas pedagógicas imediatas. O que significa uma aula interessante. Uma palavra que sempre usamos como se fosse clara. O que significa uma aula interessante. Na verdade, é uma aula em que conteúdo intelectual possa satisfazer desejo profundo. Como isso é possível? Bom, levando em conta a profundeza do desejo que mostrou a psicanálise, como teorema de matemática, ou como uma fórmula de química, pode ser objeto de desejo. Meu Deus. Entende? Como isso é possível? São essas dificuldades que temos que enfrentar. Professor interessante. Vocês podem verificar tudo o que estou dizendo.
Pode verificar, não tem nada de Q quadrado ou de técnica. São coisas que se pode verificar nas salas de aulas e nas salas da universidade. Bom, vocês podem perguntar, por exemplo, a seus estudantes. Bom, essa aula é interessante? Ah, sim, é interessante. Bom, pergunto, por que você acha que essa aula é interessante? Ah, porque eu gosto muito das aulas desse professor. E por que você gosta? Porque ele é muito interessante. Podem verificar, funciona assim, preguiçoso, interessante, funciona num círculo que fecha as perguntas, que fecha a interrogação. E acho que o nosso trabalho de pesquisador é abrir as questões que foram fechadas, que parecem respostas, que na verdade são questões. Bom, é sobre isso que temos que refletir no nosso trabalho pedagógico, inclusive no nosso trabalho pedagógico coletivo, atividade intelectual, sentido. Teve que enfrentar, claro, a questão sociológica, que foi mesmo a primeira questão das minhas pesquisas. Não sou sociólogo, sou filósofo de formação. Mas os jornalistas acham que sou sociólogo, os jornalistas sabem. Mas me interessei pela psicanálise, pela história, por várias coisas. Não gosto de falar de interdisciplinaridade, porque muitas vezes, interdisciplinaridade, quem não sabe nada sobre nada pode falar de tudo. Desse ponto de vista, não iria citar Edgar Morin. Não, mas interdisciplinaridade me interessa, porque quando eu preciso de entender uma coisa, eu entro numa outra disciplina que fala dessa coisa. Eu sou pesquisador interdisciplinar, mas não gosto dos papos sobre interdisciplinaridade, que muitas vezes esquecem da importância mantida das disciplinas. Bom, que tem que dialogar, mas não podemos sair dos sistemas de coerência problemática e de organização sistemática dos resultados, que são as disciplinas. Bom, portanto, entrei em várias disciplinas. Na sociologia, o meu problema fundamental é a desigualdade social, porque depois de eu dizer o que acabei de dizer, alguém poderia se levantar e dizer, mas e a desigualdade social, o que você faz com a desigualdade social? Bom, sabemos que nem todos os alunos são iguais frente à escola e frente à universidade. Teve que trabalhar essas questões e lutar contra uma forma de determinismo sociológico. Você sabe, bom, professores que dizem, é fracasso, é normal. Hein? Você viu a sua família? Cuidado, nunca a sociologia mostrou, nem pretendiu dizer que a família é causa do sucesso ou do fracasso escolar. Cuidado, hein? Esse discurso da família como causa do sucesso ou do fracasso não é nada um resultado de pesquisa. A pesquisa mostra que existe uma correlação estatística entre o nível organizado, hierárquico, social da família e o nível de sucesso ou fracasso escolar. Correlação não é causalidade. Hein? Correlação não é causalidade. Bom, tem uma coisa a ver, mas depende de muitas outras coisas que vão acontecer na história da criança. O resultado do que, o efeito do que acontece na família depende do que acontece também na escola. Já vi até filhas nos bairros migrantes islâmicos de Paris, que pesquisei bastante. Bom, já vi meninas que tinham que fazer tudo, com 13 anos, que tinham que fazer todo o trabalho da dona do lar, cuidando dos irmãos, dos sobrinhos, etc., e que me diziam, ainda bem que tem a escola. Ainda bem que tem a escola, porque a escola é um lugar em que temos a nossa personalidade, a nossa dignidade, a nossa liberdade. Quem sofre muito fora da escola pode também se mobilizar na escola para encontrar uma outra forma de viver. Ou pode sofrer tanto na escola que não consegue se mobilizar intelectualmente na escola. Depende.
Depende. O que acontece na família tem efeitos que dependem do que acontece na escola. Isso é a mesma coisa na universidade, hein? O problema das cotas, etc. Hein? Depende das nossas práticas. Nossas práticas têm efeitos. Poderia dizer também de forma cruel que, às vezes, os efeitos do que acontece na escola dependem do que acontece na família. Em particular, quando os pais têm que reensinar tudo que, teoricamente, já foi ensinado na escola. Portanto, não tem determinismo, a família não é causa do sucesso ou do fracasso, tem probabilidades, tem tendências, mas não tem nada que já está feito. Enquanto docentes, temos uma eficácia. Mais ou menos, mas temos uma eficácia. Não somos marionetes de uma sociedade da desigualdade. Bom, somos vítimas também, bom, e às vezes, por falta de reflexão, vamos contribuir para a desigualdade, mas podemos agir. Não, isso me levou a refletir a questão social. Em primeiro lugar, do ponto de vista dos dados da pesquisa, tem uma prova que a família não é causa, porque apesar de existir uma tendência estatística, uma probabilidade estatística, ligando sucesso como classe média e fracasso como classe popular, tem crianças de meio popular que são bem-sucedidos na escola. Cada ano tem filhos de analfabetos que conseguem, tem poucos, mas que conseguem o vestibular de medicina. Cada ano. Eu pesquisei o vestibular de 2006 da UFES, analisei tudo. Né? Prova por prova, nota por nota, eu pesquisei. Eu descobri que entre os 2014 aprovados desse ano de 2006, tinha 40 ou 50 que eram filhos de pai e mãe analfabeta. Como se faz quando você é filho de pai e mãe analfabeta para conseguir o vestibular de uma universidade federal? Portanto, não tem determinismo. Na mesma família, podemos encontrar uma criança bem-sucedida na escola e uma outra fracassada. É o mesmo meio socio-familiar. Também seria interessante estudar o fracasso escolar e universitário de filhos de classe média ou de classe média alta. Bom, o fato de ser filho de professor universitário, de médico, etc., não dá nenhuma garantia de ser bem-sucedido na escola e na universidade. Se não estudar, vai fracassar. Entende o que penso? Portanto, eu estou insistindo, porque estamos saindo de 20 ou 30 anos de sociologia da reprodução que deixam pensar que as práticas não servem para nada, de certa forma. Sim, as práticas dos professores são fundamentais. Bom, elas vão acontecer como crianças, estudantes que pertencem ao meio social. Claro, hein? Não estou cuidado. Não estou negando a existência de uma desigualdade social frente à escola e frente à universidade. Essa desigualdade social foi estabelecida há mais de 30 anos em dezenas de países, inclusive França e Brasil. Existe uma desigualdade social frente à escola, vocês sabem aqui. Existe, estão mais do bom lado da desigualdade, com mais estudantes de classe média do que estudantes pobres. Bom, existe uma desigualdade social e temos que lutar contra essa desigualdade social. Mas não existe determinismo. Bom, portanto, as nossas práticas são fundamentais para entender o que vai acontecer. O que me levou a essa fórmula, eu digo, o ser humano é 100% social, porque se não fosse social, não seria humano. Seria uma criança lobo, uma dessas crianças que se encontram às vezes na floresta, que não foram humanizadas. Bom, somos 100% sociais, mas somos também 100% individuais. Nenhum outro ser social é igual a mim. Até se tivesse gêmeo, ele seria diferente.
E a questão a ser pensada pelas ciências humanas contemporâneas é 100% social, 100% individual, e o total não é 200%, ainda é 100%. De forma mais acadêmica, a relação entre o social e o pessoal, ou a relação entre o de nascimento e o adquirido, não uma relação aditiva, é uma relação multiplicativa. É assim que se diz, do ponto de vista acadêmico, é uma relação multiplicativa. E, portanto, temos que pensar não apenas a origem, a posição social objetiva, mas também a posição social subjetiva. Vou explicar. Vou pensar num lugar que se chama Garanhuns, que está no Nordeste. Bom, uma criancinha que está, não sei, como jovem, bom, que se chama Lula, bom, que tem monte de irmãos, bom, ele sai de lá num pau de arara, com a mãe, bom, nem tão pai, para São Paulo. Ah, meu Deus, do ponto de vista da posição social objetiva, o que vai acontecer com ele? Bom, podemos pensar que talvez vai entrar no tráfico de droga, talvez vai se tornar especialista de capoeira ou de cultura nordestina. Bom, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Decidiu de se formar. Lula é formado. Torneiro mecânico. Tem que ter uma formação para ser torneiro mecânico. Gostaria de ver os jornalistas da Veja fazer esse trabalho. Bom, ele não tem uma formação universitária, uma formação profissional e uma formação. Bom, ele se formou, ele entrou numa atividade sindical, depois política, e passou uma coisa que do ponto de vista da probabilidade, era quase zero. Ele se tornou presidente da República. O que foi eficaz? A sua posição social subjetiva. Bom, o que fazemos como o que a sociedade fez conosco. Sartre, Jean-Paul Sartre já levantava essa pergunta, que me parece muito importante. Inclusive quando se aborda a questão dos estudantes cotistas. Bom, o que fazemos como o que a sociedade fez conosco. Bom, o que o Lula fez na sua cabeça como o que a sociedade fez com ele objetivamente. E o que vai produzir efeitos do ponto de vista da educação é menos a posição social objetiva, que vai produzir efeitos e falta de dinheiro, etc. Mas o que vai produzir mais efeitos é a posição social subjetiva. E, portanto, eu tenho como ligar essa questão da posição social subjetiva à questão do sentido da vida, do desejo, etc. Teve que, vou acelerar um pouco, mas são coisas que é difícil de resumir, são coisas fundamentais, por um lado, e ligadas às nossas práticas de ensino, por outro lado. É isso que me interessa. Psicanalítico, sociológico. E aí, como vou fazer a síntese? Eu precisei de uma abordagem antropológica. E neste momento estou trabalhando sobre a abordagem antropológica, inclusive lendo centenas, milhares de páginas de antropologia, de paleoantropologia, etc., sobre a origem do homem, a origem da linguagem, etc., etc. Teve que refletir. Nesse momento, estou trabalhando sobre essa ideia. Quando uma criança nasce, ela entra em 3 histórias. Ela entra na história da espécie humana. Colocam ou não colocam a questão religiosa, vai depender de cada um de nós, mas de qualquer jeito ela entra na história da espécie humana. É mais um ser humano que vai continuar essa aventura que começou há 1.900.000 anos, se se considera Homo ergaster, o primeiro Homo que tem consenso que é Homo, ou 50.000 anos de Homo sapiens. Bom, falando disso, é um debate importante, inclusive do ponto de vista religioso. Existiram várias espécies humanas. Homo sapiens, a nossa espécie humana, é a última que sobreviveu. Mas existiram
várias espécies humanas. E a maioria das espécies humanas foram vítimas de extinção. A última foi de Neandertal, que viveu de 300 mil anos antes de Jesus até 29 mil anos antes de Jesus. Muito mais tempo do que a nossa espécie já viveu. Bom. O que é um ser humano, afinal de contas? O que é um ser humano? Quando a criança nasce, ela entra na história da espécie humana, ela entra na história de uma sociedade, de uma cultura, e ela inicia uma nova história singular, que é a história dela. Bom, a criança pertence a essas três histórias. O homem nasce inacabado, se sabe, incompleto, inclusive do ponto de vista físico. O homem não está terminado quando nasce o bebezinho. Bom, se pode mostrar isso, inclusive, com dados científicos. Por exemplo, o ser adulto usa 20% da sua energia para o cérebro. 20% da nossa energia é usada para o funcionamento do nosso cérebro, que representa 2% do nosso peso. Bom, eu sei que tem alunos que usam mais do que outros, o cérebro. Mas, globalmente, 20%. O bebezinho usa 60% da sua energia para a construção do desenvolvimento do seu cérebro. 60%. Bom, é por isso também que ele tem uma cabeça grande, maior, o bebezinho. O seu primeiro trabalho vai ser determinar a sua cerebralização de certa forma. Bom, nascemos incompletos e vamos nos terminar, entre aspas, porque nunca nos terminamos, graças à educação. Não sei se vocês conhecem o mito de Prometeus. Bom, é muito interessante. Ele diz que, vou contar para quem não conhece, ele diz que é um mito grego. Os deuses se reuniram para distribuir as várias qualidades para os seres vivos. Tem alguns que receberam asas que podem voar alto. Tem outros que podem nadar em água profunda. Tem outros que podem correr rápido. Tem outros que têm dentes afiados. E quando chegou a vez do homem, não tinha mais nada na sacola. E Prometeu, que é um titã, meu Deus, ficou com pena dos homens. Ele foi na gruta dos deuses para roubar o fogo. Ele ofereceu o fogo aos seres humanos. Bom, foi castigado, atado numa roca, e uma águia que, pela eternidade, come o seu fígado. Bom, porque fogo é divino. Fogo é símbolo do trabalho. Fogo é símbolo da técnica, no mito grego já. E isso significa, no mito, que não existe uma natureza humana. O homem não recebeu instintos, etc., etc. Bom, mas ele pode voar mais alto do que qualquer animal, nadar mais profundo, andar mais rápido, etc., etc., porque ele recebeu como construir o seu próprio mundo graças ao seu trabalho, graças à técnica, etc. É o mito de Prometeus, que é interessante. Bom, um tema que atravessa toda a história. Kant, que diz que o homem nasce imperfeito. O animal nasce perfeito, quase perfeito, o homem nasce imperfeito. Perfeito significa feito completamente. O animal nasce quase feito completamente. O homem nasce imperfeito. Ele não foi feito. E Karl Marx, a sexta tese de Marx sobre Feuerbach, a essência humana é o conjunto das relações sociais. Significa que o que define o ser humano não está dentro de cada de nós quando ele nasce. O que define o ser humano é o conjunto do que a espécie humana criou na sua história. Bom, é tema interessante, tema sensível, tema polêmico, inclusive do ponto de vista da religião. Claro que do ponto de vista da religião tem coisas para pensar.
Existe ou não existe uma natureza humana? Se cada de nós tem uma alma, é a mesma coisa? A alma, a natureza humana? Não sei, não vou entrar no debate teológico. O que me interessa é que, com certeza, a criança nasce incompleta. Com certeza, a criança nasce inacabada. E o ser humano nunca vai se acabar. A criança nasce incompleta, nasce inacabada, e, portanto, o que é educação? Educação é esse triplo processo indissociável de humanização, de socialização e de singularização. Um processo de humanização é um processo que faz com que o homem que só potencialmente vai existir realmente. Foi verificado. Como a linguagem, por exemplo. Já educaram chimpanzé, bebezinho chimpanzé, como um bebezinho humano. Foi feito. Bom, e tentaram de aprender a falar aos dois. Até 2 anos, o chimpanzé é bem melhor do que o bebezinho francês. Brasileiro também. que o bebezinho humano. Bom, o chimpanzé é melhor como linguagem dos sinais de comunicação até 2 anos. Só que a partir de 2 anos, ele quase não avança mais e depois para. Bom, enquanto o ser humano, entre 2 e 3 anos, tem uma explosão de linguagem. Bom, ele vai aprender muitas, mas linguagem, animal não aprende. Até o chimpanzé, que é o mais próximo a nós. Animal não aprende. Bom, alors, a paleoantropologia tenta de entender. Tem também uma explicação religiosa disponível. O homem fala. Por quê? O animal não fala. Bom, são debates filosóficos, debates religiosos, debates muito importantes para definir o que consideramos um ser humano. Mas, com certeza, a educação é um processo de humanização, é um processo de socialização. Eu entro numa sociedade, numa cultura, porque não tem ser humano que não pertença a uma sociedade, uma cultura. É um processo de singularização, subjetivação, porque não tem 2 seres humanos exatamente iguais. Leibniz, o grande filósofo Leibniz, do século XVII, já dizia: vocês podem procurar, nunca vão encontrar 2 folhas da árvore absolutamente semelhantes. Muito menos vão encontrar 2 seres humanos. Portanto, o estudante que está na nossa frente é um ser humano, não se deve esquecer, com a sua dignidade de ser humano. Bom, é membro de uma sociedade, de uma cultura, é alguém que tem uma história individual, uma história singular. E para mim, eu considero agora a educação como um triplo processo de humanização, socialização, ingresso na cultura, e singularização, subjetivação. Podemos encontrar, às vezes, contradições entre os 3 aspectos, mas eles são indissociáveis e acho que o professor tem que sempre ter o docente, ter na cabeça esse triplo aspecto. Por fim, abordagem didática. Por fim, e depois, rapidamente, vou apresentar mais resultados, mas já evoquei vários resultados. Abordagem didática. Por quê? Porque a questão do saber. Professor de engenharia e professor de literatura não ensinam exatamente a mesma coisa. Bom, e, portanto, eu não posso desenvolver um discurso sobre a escola, aprender, etc., que não leve em consideração as especificidades dos vários tipos de saber. Ensinar matemática, ensinar poesia, se se ensina poesia, são diferentes. Na matemática, um símbolo tem um sentido, apenas um. Não posso pretender que tem vários sentidos, senão não tem mais atividade matemática possível. Na poesia, um símbolo, uma palavra, deve permanecer com a sua ambivalência, a sua ambiguidade. A poesia só funciona quando não se define de forma estrita o que significa a palavra. São 2 atividades completamente diferentes. Uma coisa é um debate, inclusive entre nós, sobre a avaliação dos professores.
porque as matérias dominantes, que são científicas, ciências duras, como se diz, e técnicas, valorizam uma forma de avaliação do professor. Em particular, valorizam a publicação de artigos. Bom, os literários valorizam outra coisa, valorizam a publicação de livros. Bom, alors, o científico pode dizer... Tem uma parte que bate a palma, os outros não. Claro. Claro, faz parte das contradições, das situações. Bom, o técnico científico pode dizer, livro depois humano não vale mais nada, porque já é ultrapassado. Bom, literário pode responder, sim, mas e a Bíblia foi publicada a menos humano? Tem livros que são fundamentais. Bom, livro tem tempo. Bom, continua funcionando por vários tempos. Bom, é fraqueza do ponto de vista de um tipo de saber, científico, técnico. É força do ponto de vista de outro tipo de saber. A Cortez republicou no ano passado, em 2003, como uma nova tradução, e eu fiz um novo prefácio. Um livro que escrevi em 1975, escrevi esse livro. Estava menino, 31 anos. Escrevi. O primeiro livro, escrevi em 75, foi publicado em 76, foi traduzido em 79 no Brasil, e a Cortez me pediu, não pedi nada. A Cortez me pediu republicar esse livro, A Mistificação Pedagógica, pensando que era um livro importante. Um livro atravessa tempo. Bom, Platão, a República de Platão, não ficou fora da atualidade depois do humano. A Bíblia, tampouco. Isto pessoalmente defendendo a ideia de diversidade. De respeito às formas diversas de produção do saber. Tem vários tipos de produção do saber. Não vejo como poderia impor a física, a química ou talvez a engenharia, não sei, técnica. Bom, uma forma de publicação e de avaliação que não corresponde às características fundamentais desse tipo de saber. Mas também eu sei que tem outros tipos de saberes que têm outras formas de existência. E estou falando como o direito à diversidade, de certa forma, como apoio de alguns de vocês aqui, bom, recusa silenciosa de outros, porque cada um vê o mundo do seu ponto de vista, do seu olhar. Mas acho que temos que fazer um esforço para ver o mundo com vários tipos de olhares. Temos que levar em conta a diferença entre as disciplinas. Tem uma relação com o saber de forma geral e tem relações com os saberes que são diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo. História. Ensinar história nesse momento não é fácil. Bom, seja na França, seja no Brasil, ouvi. O que dizem os alunos? História são coisas antigas, que aconteceram que nem estava nascido, eles dizem. E, portanto, ninguém sabe se não são mentiras. Bom, às vezes a televisão mostra, e para eles se a televisão mostra, dá mais para acreditar. Mas eles da televisão não estavam nascidos. E isso é história para muitos jovens hoje. Bom, e cuidado, a década de 60, o Getúlio Vargas, eles preferem os egípcios e os romanos, porque é mais GB, mais aventura egípcios e romanos do que Getúlio Vargas. Falamos com os jovens da década de 80, que para nós é recente, pensando eles vão se interessar. Não, eles preferem os romanos. É mais interessante do que a década de 80, porque é mais aventura. Na verdade, eles preferem egípcios. Bom, portanto, qual relação eles têm com história? Estou pensando nessa mocinha, filha de imigrantes argelianos na França, sobre história, dizendo completamente fracassada.
em todas as matérias, 15 anos. Eles nos ensinam a história. Bom, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não por semana, hein, na vida. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tudo bom. Mas a cada semana não posso aguentar. Temos que pensar isso. Tem alunos que não entendem, que não dão nenhuma legitimidade ao fato de ter uma aula de história, ou ao fato de ter aula de química, ou a outra. A própria disciplina não tem nenhum sentido para eles. Alors, vocês geralmente não têm. Geralmente, hein? Não têm na universidade. Eu digo geralmente, porque os critérios de escolha dos estudos universitários não são apenas intelectuais. Hein? Tem quantos médicos que são médicos sem gostar de ser médicos. Hein? Porque medicina é o que leva para uma boa posição social e para dinheiro. E os pais pressionam. Tenho um colega que é professor de teatro, que é dentista. Os pais pressionaram. Foi dentista. Depois, livre, deixou o trabalho de dentista e entrou no teatro. Agora é professor, doutor, universitário em teatro. Tenho uma colega que era veterinária. Os pais pressionaram para ela ser veterinária. Depois de ser veterinária, ela dedicou a sua vida, a paixão da sua vida, à dança do ventre. Bom. Ela é professora, doutora na universidade em Salvador, ensinando coisas sobre a dança do ventre, sobre a dança. Ela vive, enfim, a sua vida. Portanto, ela era estudante de veterinária, ele era estudante para ser dentista. Não queriam, não escolheram. Bom, e, portanto, o sentido da situação, isso faz parte também, né, do sentido da situação. Vocês têm que verificar como os seus estudantes, quantos preferem dança do ventre e teatro ao que vocês ensinam. Bom, fez rapidamente, hein, fez uma apresentação das várias entradas problemáticas. Agora, alguns resultados resumidos, porque são 30 anos de pesquisa. Primeiro, usei um instrumento de pesquisa que inventei, que se usam, inclusive em doutorado ou pós-doutorado, foi usado no Brasil e na Argentina, além da França, e em Canadá, que chamei bilan de savoir em francês, a tradução é balance de saber, ou escritos de saber, etc., perguntando uma coisa que vocês podem fazer como estudantes. Desde que nasci, aprendi muitas coisas. Na família, na rua, no bairro, na escola e em outros lugares. Bom, o que me importa e agora o que estou esperando. Bom, vocês podem adaptar, hein? Entende a ideia. Bom, fizemos desde a escola maternal, oralmente. Bom, e recentemente foram aplicados em várias universidades brasileiras. Minas Gerais, particulares e públicas, a Fluminense de Rio de Janeiro, e foi feito no ensino médio em Malagoas. O resultado que encontro, como pós-doutorado que estou orientando, os resultados que encontramos no Brasil são iguais sobre um ponto fundamental aos resultados que encontrei no ensino fundamental na França. O que aprendi na minha vida foram, antes de tudo, o que eles dizem que aprenderam. Hein? O que eles dizem, porque ninguém pode dizer tudo o que aprendeu. Quando tem que responder, tem que escolher a sua resposta. Isto tenho a hipótese metodológica que se escolhe o que tem mais sentido. Bom, o que tem mais sentido para os alunos e os estudantes brasileiros são as aprendizagens que eu chamei de relacionais, afetivos e de desenvolvimento pessoais. Bom, aprende a autonomia, aprende o respeito, aprende o convívio com os outros,
aprendi a não fazer isso, aprendi a norma, aprendi a regra. Bom, no ensino médio, em Alagoas, a colega Rosemary Reis encontrou quase 60% das respostas sobre isso. Bom, e acho que menos de 15% sobre aprendizagens intelectuais e escolares. Bom, na universidade, na Federal Fluminense, Heloísa Dias Neves encontrou em média mais de 60% de respostas ligadas a aprendizagens relacionais, afetivos, de desenvolvimentos pessoais, mas quase 10% de aprendizagens sociais, políticos, religiosos. Bom, 3/4 do que eles respondem é para falar da vida, da relação com os outros. Eles aprenderam a relação com os outros. Eles aprenderam a relação com a vida. Bom, eles aprenderam a conviver com os outros. Eles aprenderam a conviver com si mesmos. É disso que eles falam, bom, inclusive os estudantes. Né? Foi feito com estudantes de geografia, de ciências sociais, de serviços sociais e de economia. Bom, foi feito antes numa outra universidade. Bom, fundamentalmente, resultado estabelecido que vocês podem verificar. Então, aprofundamos para saber o que vocês aprenderam na universidade. O que vocês aprenderam na universidade. Bom, e citando a resposta as respostas da pesquisa de pós-doutorado de Heloísa na Fluminense. Bom, tem 45% que são respostas de aprendizagem intelectuais escolares. Mas cuidado, tem muitos que são coisas dando o nome de uma disciplina. Se sabe como fazer o nome de uma disciplina. Verifique isso na França, hein, quando se fala com os alunos. O que você aprende pela manhã? Oh, minha filha, 2 dias atrás. Bom, o que você aprendeu? Não estou perguntando o que você fez na escola, como todo mundo faz. A escola não é um lugar para fazer, mas a escola para aprender. Bom, estou perguntando o que você aprendeu, o que você estudou. Ah, papai, um montão de coisas. Bom, eles aprendem na escola, podem verificar, até como seus filhos. Eles aprendem um monte de coisas. Quais coisas? Nem conseguem dizer o que eles estudaram no mesmo dia. A escola está cheia do que eu chamo de OPNI, objetos pedagógicos não identificados. E se sabe que a psicologia cognitiva mostrou que quando não se identifica um conteúdo de saber, é difícil de aprender esse conteúdo de saber. Eu fecho a parêntese. Bom, na universidade, o que aprenderam, 45% de aprendizagem de tipo intelectuais, mas às vezes são rótulos, 42% de aprendizagem de tipo afetivo, social, desenvolvimento pessoais, mas alguns de tipo religioso, etc. Na universidade, eles quase não falam de aprendizagens profissionais. O que eles aprendem nas nossas universidades, as nossas universidades brasileiras, 2 coisas. Conteúdos intelectuais da universidade, mas também a igualdade, eles aprendem uma outra forma de viver, uma outra forma de ver a vida. E eles falam muito disso nas entrevistas. Descobri, mudei a minha forma de me relacionar, entendi que a vida não é apenas é uma coisa tão importante do que os conteúdos intelectuais. E acho que deveríamos insistir um pouco mais na análise, no acompanhamento dessas aprendizagens. Bom, em vez de fazer seminários em que são eles que dão a aula, prefiro dar a aula, mas deixar tempo para trocas com eles sobre o sentido de tudo isso e o fato de ter uma vida universitária. 2 ou 3 resultados que encontrei. Poderia falar mais algumas horas. 2 ou 3. Primeiro, os alunos, fundamentalmente,
quer na França, quer no Brasil, não vão à escola para aprender. Eles vão à escola para passar de ano. Passar de ano, depois passar de ano, depois de passar de ano, depois diploma, trabalho, uma vida boa, classe média, uma vida normal. Os alunos de famílias populares vão à escola para tentar de ter uma vida normal. Os de classe média para tentar ter uma vida boa. E, portanto, importa muito a relação preço-qualidade. Se fosse possível passar sem estudar, seria bem melhor. Bom, tem que estudar para passar. Bom, mas, por exemplo, não é necessário de estudar para tirar uma nota de 8 ou de 9. Se é suficiente uma nota de 7 para passar, por que vou trabalhar mais, estudar mais, que é cansativo para ter 9? Não preciso. Eles estão nessa lógica de adaptação para passar. Bom, verifiquei isso várias vezes, inclusive em Portugal. Minha colega de Portugal me disse, tinha um aluno, ele é muito inteligente na filosofia, ela é professora de filosofia. Bom, eu disse para ele, mas faça um esforço quando você escreve os seus textos. Bom, em vez de ter uma nota de 10 sobre 20, bom, você vai ter uma nota de 15, 16. Mas por que, professora? Porque com uma nota de 10 eu passo. Eles estão muito nessa lógica, que é uma lógica que, de certa forma, é realista, mas que me deixa preocupado, porque estamos falando de uma sociedade do saber, de uma sociedade do conhecimento. Às vezes eu penso que estamos saindo da sociedade do saber, entrando numa sociedade da informação, que não é exatamente a mesma coisa. Descobri também que o conceito de evasão no Brasil, evasão escolar, e de abandono na França, não são conceitos pertinentes. Não são conceitos. Além do fato de que falar de evasão escolar é uma coisa horrível. Será que a escola é uma prisão? Que se fala de evasão escolar? É difícil. Mas, além disso, eu descobri que a maioria daqueles que saem, adolescentes, nunca entraram na escola, na verdade. Bom, eles foram presentes fisicamente, mais ou menos, foram matriculados administrativamente, mas nunca entraram nas lógicas simbólicas na escola. Nunca entenderam de que se trata esse mundo estranho em que é quem sabe que pergunta a quem não sabe. A escola é isso, hein? O professor que sabe, que pergunta ao aluno que muitas vezes não sabe. Enquanto na vida normal é quem não sabe que pergunta a quem sabe. Bom, poderia continuar. Não estou criticando a escola. Estou dizendo que é um universo específico, com normas específicas que geralmente o professor não esclarece as normas. Tem alunos, adolescentes que ainda não entenderam o que é uma escola. E isso participa também, contribui também para as questões da violência, etc. Não entenderam o que é a escola, o que são as lógicas simbólicas profundas da escola. Ainda não entenderam. E provavelmente tem estudantes, não sei se tem muitos na Mackenzie. Eu sei que até numa universidade federal posso encontrar. Tem estudantes que não entenderam o que é uma universidade enquanto lugar de saber, enquanto lugar de aprender. Não estou falando apenas de questões metodológicas. Tem que aprender a fazer uma nota de leitura. Estou falando de coisas mais profundas. Tem estudantes que não entenderam o que é uma universidade. Bom, e o ensino médio não ajuda para isso. E faz parte também do nosso trabalho fabricar o estudante, de certa forma. Fabricar o estudante para que ele possa ser estudante. Não podemos considerar que todos que estão lá na nossa frente já estão estudantes. Tem alguns que vamos ter que fabricar como estudantes, mas temos que começar antes que eles sejam estudantes. Uma das contradições que temos que gerir. Mais um resultado. Eu vou só para 3 resultados provavelmente mais importantes, já dei 2 resultados. Mais um resultado. A grande maioria
dos alunos na sociedade contemporânea e provavelmente alguns estudantes consideram que quem é ativo no ato de ensino-aprendizagem não é aluno, é o professor. É o professor. Bom, é o professor que constrói o saber na cabeça do aluno. Bom, forma francesa que encontrei nas pesquisas na França, o aluno que diz, não tenho problema na escola, é como se minha cabeça fosse um gravador. O professor fala, a cabeça grava. Bom, outro que diz, esse professor é muito bom. Quando ele fala, as suas palavras entram diretamente na minha cabeça. Esse é o ideal epistemológico, pedagógico dos alunos. Professor fala, aluno sabe. Bom, é por isso que a principal qualidade do professor, nas pesquisas, quando perguntamos para eles, é o professor que explica bem. Que explica, que reexplica, sem se tornar nervoso e com outras palavras. É essa. Principal qualidade do aluno quando se pergunta por quê? É o professor que fabrica o saber na cabeça do aluno, na forma da relação do aluno com a escola. Bom, vai organizar uma escola construtivista com alunos que acham que quem é ativo no ato é o professor. Eu termino com uma conclusão pedagógica interessante. Quem escutou o professor tem que tirar uma boa nota. Bom, porque o trabalho do aluno é escutar o professor. Não sou eu que digo, hein? Estou explicando o que eles dizem nas pesquisas que fazemos. Bom, o trabalho do professor é explicar bem. O trabalho do aluno é escutar. Bom, se o aluno escutou, tem que saber. Se não sabe, é por quê? É porque o professor não explicou bem. E, portanto, tirar uma nota ruim quando escutei o professor, uma coisa muito injusta, eles dizem. E vocês podem verificar, eu já pesquisei no Brasil. Tirei uma nota ruim, é muito injusto. Pergunto mais, você sabia? Não, não entendi nada. Mas talvez seja por isso que você tirou uma nota ruim. Sim, mas não entendi nada, mas escutei a professora. Não entendi nada porque ela não explicou bem. Bom, é ela que deveria tirar a nota ruim. Você sabe que o mais injusto é ela que me deu uma nota ruim. Lógica dos alunos. Bom, os alunos, muitas vezes, têm... Eu considero, enquanto pesquisador, que todas as respostas dos alunos têm uma lógica. Mas muitas vezes, a lógica deles é diferente da nossa lógica, de professores e de instituições. Não temos que aceitar, obedecer à lógica dos alunos. A minha lógica, os meus objetivos, continuam formar os alunos, mas para conseguir atingir os meus objetivos da minha lógica de professor, tenho que entender como eles funcionam na sua lógica de aluno para acompanhar a jornada pedagógica. Bom, não vou fazer conclusões, porque seria artificial e porque também vamos falarmos um pouco juntos. Obrigado pela sua atenção.